Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Sou o professor Eduardo Verdi e vamos dar continuidade às aulas de empreendedorismo e novos negócios. Tá? Continuando com referência à última aula, aquela receita de bolo que eu comentei com todos vocês, que é exatamente para que não existam falhas, e mesmo assim não dar certo a criação de novas empresas. Por isso que nós temos que ter um planejamento, tudo é um planejamento. Sem esse planejamento, sem essa estrutura, com certeza esse projeto vai falhar. Tá? Então, indo para a quarta aula de empreender novos negócios, nós vamos no oitavo item, que é marketing. Extremamente importante, porque se vocês não colocarem uma ótima estrutura de marketing, fizerem o trabalho do marketing, publicidade, propaganda, realmente fica difícil também conseguir um crescimento. Tá? E quando nós estamos colocando essa base todinha dentro dos livros de Philip Kotler, que é o grande gênio, e de Cobra também, falando do Brasil, são os grandes gênios do marketing. Né? Então, a gente colocando de uma forma geral, como você atingirá o seu público-alvo? Quem é seu público-alvo? Como você vai atingir esse público-alvo? Tá? Que tipo de propaganda, promoção e mídia usará? Tá? Quais são as mídias que você vai acessar? Todas, claro. Mas qual é o tipo de propaganda, né? De marketing? Como você vai fidelizar esse cliente? Então, quando nós falamos, e também no terceiro item, quais os custos dessas ações? Porque, um exemplo, 25 segundos no Jornal Nacional custam hoje 5 milhões de reais. Só a exposição, sem contar toda a produção da peça publicitária. Isso para a gente falar do Jornal Nacional. Então é necessário muito cuidado com isso e saber o caixa de cada um. Né? São coisas simples, mas ao mesmo tempo ela tem um custo alto, a publicidade, o marketing. Né? E hoje nós temos o marketing digital também, que nós vamos fidelizar esse cliente, como ele será fidelizado, né? Como fidelizar, né? Vamos trabalhar com cashback, é uma ferramenta, tá? Então a gente tem essa importância muito grande, as pessoas ainda não estão ainda na ideia do marketing viral. O marketing viral ele é bom, mas você tem que ser mais forte, tá? Abrir o leque. Claro que nós não estamos falando da bala mágica aqui, tá? Mas sim de um marketing mais profundo em qualquer negócio que vocês forem criar, né? Vamos dar um exemplo simples. Vou fazer uma pizzaria. Delivery, e para o pessoal vir buscar no balcão. Coisa simples. Há alguns anos passados, você tinha que distribuir panfletos com o preço. Isso funciona ainda? Em parte. Só para dar um item para vocês. Isso funciona em parte. Tá? Hoje você tem todas as mídias para vender teu produto, vender tuas pizzas. Um exemplo. Que é um mercado bom, não é um mercado para vender o almoço para comer a janta. Tá ok? Quando nós falamos agora, partindo para o nono item, e esse é muito importante, o pessoal-chave. O que é pessoal-chave? As pessoas que vão trabalhar dentro da empresa, os cargos dessas pessoas. Então, quando nós colocamos essa parte, descreva as qualidades, começando pelos sócios ou proprietários, e com as pessoas que poderão estar em cargos
de confiança ou chefia, mesmo que não os tenha ainda. Então vamos colocar um exemplo. Vamos montar uma pizzaria. Os proprietários têm que saber fazer pizza, têm que saber fazer massa. Se não, mesmo vocês contratando pizzaiolo, o pessoal que cuida do forno, mesmo assim vocês têm que saber, porque o dia que esse funcionário não vier, você fecha a pizzaria. Para dar um exemplo, se você for abrir uma empresa de cursos, né, você tem que ter titulação para abrir uma empresa de cursos. Então isso é muito importante, o pessoal que vai trabalhar dentro da empresa. É esse pessoal que vai dar uma estrutura futura para todos vocês, tá? E quando a gente fala em pessoal-chave, vai uma dica muito forte para vocês. Nunca se esqueçam que parente não funciona dentro da sua empresa, tá? A não ser que você tenha um irmão com as mesmas qualificações de você. A não ser que a tua esposa esteja ao teu lado, ou você ao lado da sua esposa. Caso contrário, não coloque parentes dentro da empresa, dentro desses novos negócios. Não coloque, mas é de confiança. Não coloquem parentes, porque ao longo do tempo eu vou provar para vocês que eu estou certo. Tá? Então é mais uma dica para vocês perceberem, para não colocarem parentes. Tá? Quando nós vamos, 10º item agora, profundamente importante, mercado fornecedor. Quem vai fornecer o material para vocês? Descreva os fornecedores, preços, forma de pagamento e prazos, não se esquecendo dos fornecedores de facilidades. Quais são esses fornecedores? São os fornecedores fixos. Água, luz, aluguel, plano de internet, plano de televisão, até para você ter dentro da pizzaria. Um exemplo, estamos falando de uma pizzaria, tá? Mas poderia ser qualquer outro item. Então, quem vai fornecer? Se nós estamos falando isso de uma pizzaria, um exemplo, que qualidade de material que eu vou comprar? Qual a farinha que eu vou comprar? Vocês não se esqueçam que, não sei se vocês já comeram pão italiano, mas se fizer o pão italiano com a farinha nossa, ele não fica com uma qualidade boa. A farinha é importada, tá? E só para vocês terem uma ideia, o fermento para fazer essa farinha fica 18 dias fermentando. Você tem que saber tudo isso que você vai desenvolver, tá? Por isso que nós tivemos problemas. Claro, vocês são jovens, talvez nem tenham estudado sobre isso, mas quando entrou o Plano Real, em 94, as empresas, houve cortes de funcionários, e principalmente os metalúrgicos perderam, pessoal que trabalhava em tecelagem, perderam os empregos, e esse pessoal recebeu valores razoáveis de fundo de garantia. E essa turma toda, e não foram poucas pessoas, foram abrir padaria, pizzaria, lava rápido, nada deu certo. Bar, boteco, nada deu certo. Porque eles não tinham know-how, não tinham experiência. E o Sebrae mandava eles irem para lá, para o Sebrae, aprenderem. E o próprio Sebrae mandava eles fazerem pizzaria, boutique do pão. Como que você vai falar em boutique do pão se essa população, que eram trabalhadores, não sabiam nem o que era boutique, o que significava a palavra boutique?
Então, isso, claro, em 6 meses, todos, 99% dessas pessoas perderam todo o dinheiro investido, ficaram no mercado, foram trabalhar de camelô depois, claro, difícil, difícil, difícil. Então, o importante no estudo é vocês não perderem os sonhos de vocês, tá? Projeção de custos. O que é essa projeção de custos? Define o custo de funcionamento da empresa, impostos, estoques, despesas fixas, despesas de emergências, que não acontecem todos os meses, mas vocês precisam estar preparados. Uma rescisão de funcionário, vocês precisam ter verba para isso. Então, quando nós falamos projeção de custos, entra tudo isso, inclusive os custos para fazer essa empresa crescer, essa empresa nascer. Então, de uma importância muito, muito, muito grande, essa projeção de custos. Vocês estão vendo, desde a primeira aula, não existe nada fácil. Não é fácil. Tem que ter perseverança, tem que ser persistente, porque senão o sonho vai embora. Tá? Projeção de vendas. Quanto que eu vou vender aqui? Projete suas vendas levando em conta os custos, os preços praticados no mercado, as suas possíveis variações, bem como a política de preços adotada. Um exemplo para vocês. Antes de virar professor, há mais de 20 anos atrás, eu tive uma rede de postos de gasolina no litoral de São Paulo. Eu tinha 15 postos de gasolina. E quando eu ia comprar um posto de gasolina ou construir um novo posto de gasolina, a primeira atitude minha era ficar um dia na rua, em frente ao posto de gasolina, contando quantos carros passavam daquele lado. E no dia seguinte eu ia do lado oposto para saber quantos carros passavam também. E aí sim eu teria uma base para saber quantos carros passavam na avenida e quais os horários. Eu fazia todo um esquema para que eu soubesse se eu poderia investir ali ou não. E os meus preços, quais seriam? As minhas propostas de combustíveis, quais seriam? Tá? Então, o marketing todo dos postos de gasolina, para a gente falar em postos de gasolina. Tá? Então, vocês estão vendo como é grande isso. Empresas de tecnologias. Hoje vocês têm empresas de venda pelo e-commerce. Você cria um site e vai vender roupa, vai vender mercadorias. Tudo isso dá para a gente tocar o barco. Tá? Então, pessoal, nós paramos aqui quase 15 minutos já que nós estamos aqui com vocês. É importante, não quero me tornar cansativo. Semana que vem nós voltamos. Vou pedir para vocês colocarem o like lá, tá? Curtir, tá? E façam comentários, por favor. Está horrível isso? Está bom? Professor, legal, Verde, bacana. Verde, está horrível, você está velho. É uma brincadeira, mas é profundamente para nós sermos sinceros uns com os outros. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até a próxima semana, dentro dos trabalhos. Leiam, analisem e façam uma redação, tá ok? Boa semana para todos. Fiquem com Deus.